Gente, hoje vocês vão ouvir alguns cachorros latindo porque eu tô gravando esse vídeo de manhã, então paciência. Sim, estamos vivendo tempos meio sombrios, né? Estamos vivendo uma era um pouco negra e tá difícil algumas coisas, né, gente? O que eu posso falar pra ajudar um pouco é pra vocês tomarem os cuidados necessários, né, gente? Lavar as mãos, tentem ficar em casa o máximo possível. Pra ajudar então aí um pouquinho, né, nesse enclausuramento, nessa quarentena, eu vou trazer então uma dica de livro pra vocês. Eu queria já falar sobre esse livro faz um tempinho já. Eu falei dele só no Instagram, mas eu precisava trazer um vídeo, né, um pouco mais denso sobre ele, que é o Ghost Story, do Peter Straub. É um livro que eu li, eu gostei muito. Eu li esse livro muito rápido, mas ele não é uma leitura tão rápida assim, se eu fosse fazer a leitura normalmente, né? É que eu li muito rápido mesmo, porque eu gostei muito do livro. Então esse daqui é uma ótima dica para você ler aí se você estiver confinado, se você tiver o livro aí parado na sua estante, né? Que é um relançamento, tá, gente? Ele é um livro um pouco clássico, assim, digamos, né? Do terror, do suspense. Que ele é um livro bem antigo e ele é escrito pelo amigo do Stephen King, né? Inclusive o Peter Straub já escreveu outros livros com o Stephen King, né? Ele co-escreveu alguns livros com o Stephen King. Por que eu gostei tanto de Ghost Story, gente? A trama, se você for ver a trama, ela não é tão original assim, mas os personagens, os detalhes, eles são muito originais. Tudo que o Peter Straub cria aqui, toda a cidade, toda a atmosfera do problema em si, né? Que eles têm que resolver. A conclusão não é uma coisa tão mastigada pra gente e ao mesmo tempo te deixa com muitas dúvidas, com muitas perguntas. E o grande mal do livro, eu acho que foram coisas assim que me cativaram muito, mas principalmente pelos personagens serem maduros, pelos personagens serem idosos. Eu achei isso um elemento bem original. A gente não vê muitos livros com protagonistas idosos, né? É uma coisa um tanto esquecida, né? Pelos livros de terror também. Então eu achei muito original e vocês vão entender o porquê que esse fato dos personagens serem idosos deram um gostinho a mais. Aqui você vai ter 5 amigos, né? Todos eles são idosos, adultos já. E eles às vezes se reúnem na Sociedade Chowder, que é o nome que eles deram para um clube do terror. Eles se reúnem para contar histórias de fantasmas, histórias de terror, beber, fumar, sabe, e jogar conversa fora. E essas histórias variam, tá, gente? Entre, sei lá, uma história assustadora que aconteceu comigo, ou um sonho que ele teve, sabe, uma experiência esquisita que ele ouviu falar. Então vai variando essas histórias. Cada vez que eles se reúnem, um deles conta uma história. Até que acaba que um desses personagens, um desses amigos, morre de uma forma meio sinistra, ele morre de uma forma meio suspeita. E o livro vai trazer sim a descrição dessa morte. O narrador é onipresente, então a gente tem acesso a todos os pontos de vista. E a gente vai ver esse cara morrer. E, gente, todos os outros protagonistas, né, todos os outros membros da Sociedade Chowder vão ser obrigados a meio que desenterrar e a cavar mesmo, a escavar um passado um pouco negro deles. Então assim, gente, o clima do livro ele é um clima um pouco pesado, você sente uma atmosfera mais densa. E como os personagens são idosos, eles têm uma certa vivência já, então a gente vai ser poupado, glória a Deus, aleluia, daquelas frases idiotas que os protagonistas mais novos geralmente soltam por serem ingênuos demais. Então os personagens aqui, eles têm noção das coisas, eles não são crianças, sabe? Então eles não vão ter aquelas atitudes idiotas que algumas crianças, adolescentes, até adultos têm. A gente vai ser poupado de muita coisa que irrita, sabe, nesses livros. Os personagens, eles são mais maduros, né? Eles tomam atitudes coerentes, eles têm raciocínios, eles não ficam se perguntando coisas idiotas, aleatórias. Eles têm uns raciocínios que fazem sentido. Então isso deixa a história mais concreta, a história fica mais madura, né, por extensão. Cada um dos personagens vai ter a sua personalidade própria, né? Um é mais medroso, o outro é um pouco mais sensato, o outro é um pouco mais egoísta. Então você vai ter ali as suas personalidades definidas. Só que se você for parar para analisar, assim como qualquer história que tenha um grupo de amigos e cada um tem a sua personalidade, você vai entender que essas personalidades, na verdade, fazem parte de ser
fazem parte do mesmo ser. Conforme você vai lendo, você vê que você tem sim características de um, você tem características do outro, você tem características de todos os personagens. E o que isso quer dizer? Todos esses membros fazem partes de um só, fazem parte de si mesmo. Então é como se esses personagens compossem um ser humano, compossem a história da humanidade, né? Então assim, gente, toda vez que você pega um livro para ler, ou um mito, isso acontece principalmente em mitos, todos os personagens geralmente querem dizer alguma coisa sobre você mesmo, sobre a humanidade, sobre o ser humano. É como se nós tivéssemos algo que aprender de cada um desses personagens, do porquê eles são assim e das formas dos seus desfechos, né? O que as atitudes de cada personalidade deles, das atitudes que eles tomaram na história, levaram a acontecer o que aconteceu com eles. Então é muito interessante a gente ver por esse ponto de vista. Não sei se ficou muito claro. Assim, gente, cada personagem tem sua característica. Se você analisar bem, cada característica você também tem. Cada característica deles compõe um ser humano. É tipo signos, sabe? Que signos, cada um tem a sua característica, mas no geral todo mundo tem todas as características ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. Você vai analisando o que cada característica dessa leva eles a fazer o que fizeram. E ao desfecho que foi criado. Então é como se você pegasse isso e puxasse para sua vida. O que essa característica, por que ser tão medroso, por que ser tão egoísta, levou a acontecer o que aconteceu. Por que alguns deles sempre tentam melhorar, sempre tentam dar o melhor de si. Né? Então é muito interessante você esmiuçar assim, os protagonistas, porque eles são bem complexos, gente. As páginas são bem socadas de texto, então é muita história que tem para contar, e o Peter Straub ele desvenda cada personagem sem pressa, e é muito bom, você vai imergindo, sabe? E eu achei interessante também porque o Peter Straub, diferente do Stephen King, eu gosto muito do Stephen King, mas o Stephen King tem uma característica que me irrita muito, que é colocar personagem aleatório pra deixar o texto grande, sabe, gente? Essa mania de encher o livro com coisas assim que não são tão interessantes, que não interferem com a trama da história. É como se você cortasse aquela cena, não ia fazer diferença pro resto do livro. E isso me irrita muito na escrita do Stephen King. E o Peter Straub, apesar do livro ser gigantesco, eu não senti isso. Eu senti que todos os personagens, até os que parecem ser mais aleatórios, não são. Eles realmente são importantes para a trama. Tudo o que acontece aqui é importante para a trama. Eu tenho que falar também rapidinho sobre a minha personagem favorita do livro, que é a Stella Hawthorne, que ela é esposa de um dos caras da sociedade Chowder, né? Stella, ela é uma personagem forte, ela é a típica mulher forte, só que ela é a mulher real. Ela não é aquela mulher fodona, sabe? Que passa por cima de tudo, de todos, e que consegue fazer as coisas, que não tem defeito nenhum, a imaculada, sabe? Ela é uma pessoa real. Ela tem muitos erros, muitas falhas, e ela tem muitas qualidades, e a personalidade dela, ela é muito fiel. Apesar dela, né, de ter alguns problemas ali conjugais com o marido dela, ela é muito fiel ao marido dela. Não é nem fiel a palavra certa é leal. Ela é muito leal ao marido dela. Então, como eu falei, eles têm problemas conjugais, eles têm alguns problemas ali, né, no relacionamento deles, mas mesmo com tanto problema conjugal, a Stella consegue permanecer leal ao marido. É como se ela valorizasse tanto a pessoa que ele é, que ela pode ter o erro que for, ela pode cometer qualquer erro, né, conjugal, com relação a ele, mas ela sempre vai se manter leal. Ela sempre vai colocar ele em primeiro lugar nas coisas. E eu acho isso muito incrível. Tem uma cena aqui que ela tá no carro com outro certo personagem, vai começar a acontecer um monte de coisa, e ali você vê o quanto ela é leal ao marido dela, sabe? O quanto ela valoriza toda a história que os dois passaram juntos. A personalidade da Stella também fazem parte da nossa personalidade. Gente, todos os personagens têm características nossas, têm características de qualquer ser humano. E isso é muito, muito incrível. Gente, o livro ele é um livro de suspense, ele é um livro de terror. É um livro super climático, super climático. Você sente o frio, você sente a chuva, você sente aquele clima pesado da cidade. Você sente o mal cada vez pior, ficando maior, sabe? Você sente aquela presença do maligno. Então ele é um livro muito climático, eu gostei muito disso. Ele é um livro bom pra você ler aí nessa época que estamos vivendo, né?
Eu sei que eu deveria indicar um livro um pouco mais leve, mais descontraído, mas eu acho que esse livro, ele faz você pensar muito sobre amizades, sobre lealdade, sobre a quem você é leal. Ele é um livro que te faz pensar sobre o seu egoísmo. Era isso que eu queria falar sobre o livro, tá, gente? Lembre-se de se cuidar. Como eu falei, tentem ficar em casa o máximo possível. Mas que você tá em casa, não tá saindo de casa, outras pessoas podem estar entrando na sua casa e tocando nas maçanetas, tocando nos seus objetos. Então, prestem atenção, tá, gente? Uma coisa muito importante, se você receber qualquer tipo de visita, qualquer um que veio da rua, entrou na sua casa, a primeira coisa, peça para ele lavar as mãos, tá? Mas pode pedir assim da forma mais educada possível. Qualquer um que entrou na sua casa, lave as mãos, gente. Isso é muito importante. É importante sim a gente se manter informado nessa época, né? Através de jornais, através de notícias, através de sites confiáveis, de matérias confiáveis. Pelo amor de Deus, fiquem longe das notícias do WhatsApp. Fiquem longe de WhatsApp. Se você recebeu qualquer notícia pelo WhatsApp, descarte-a e vá pesquisar em uma fonte segura. Tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que se manter informado, a gente também tem que manter a nossa sanidade, porque se você começa a desesperar, qualquer pessoa que age pela sua emoção, ela se torna ineficiente. Então você não se ajuda e nem ajuda ninguém ficando desesperado, ficando com as emoções à flor da pele. Então tentem levar a sua consciência, a sua mente para outras coisas também. Para uma leitura, para um filme, para uma série, para um hobby que você tem. Agora é a hora de você exercer os seus hobbies. Tentem respirar, tentem ter esses momentos de alívio, porque uma pessoa que age pelas suas emoções é ineficiente de qualquer jeito. Então é isso, gente. Beijo para todo mundo. Cuidem-se, estamos na torcida, estamos todos juntos. Não se esqueçam disso. Quem quiser conversar comigo, bater um papo, desabafar, falar sobre livro, falar sobre outras coisas, eu tô no direct lá do Instagram, eu respondo todo mundo. Gente, beijo pra todo mundo. Leiam o livro, é muito bom mesmo. Tchau, tchau.